Pode Ser. A apresentação, Kleber Correia. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pode Ser. Eu sou Kleber Correia e aproveito para convidar para você se inscrever agora no nosso canal aí no YouTube. Não é depois não, viu, gente? É agora, porque senão você esquece. E quando você inscreve no nosso canal, você recebe uma notificação quando tiver vídeo novo. Cada episódio novo você vai receber uma notificação no celular para você acompanhar em primeira mão. E vai lá agora também, já que você está se inscrevendo, curte a nossa página lá no Instagram, Pode Ser 037, para você estar acompanhando também os melhores cortes. E o meu Instagram, kleber.correiatv, para você também estar acompanhando as notícias, os cortes e muito mais. Gente, é o Pode Ser, o podcast mais democrático de Divinópolis e região, cada dia recebendo um convidado. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu admiro muito e estava faltando ele aqui. E agora ele veio. Teco, ex-prefeito da minha querida Itapecerica, cidade que eu gosto demais, é o nosso convidado, fez um grande trabalho lá, foi reeleito com uma margem de votos assim absurda e hoje está aqui para a gente bater um papo. Teco, seja bem-vindo, meu amigo, parabéns aí pelo trabalho que você fez, a gente vai bater um papo, falar um pouquinho mais aqui desse trabalho seu, mas que satisfação recebê-lo aqui. Uma alegria, viu, Kleber, estar aqui prestigiando e participando, né, desse podcast do Pode Ser com Kleber Correia. E um prazer estar falando aqui para toda a nossa região, para a nossa querida Divinópolis, né? Falando da nossa trajetória de vida, da nossa vida pública, do nosso trabalho, né, à frente da Prefeitura de Itapecerica, né, durante 8 anos. É um prazer estar aqui com você. É isso aí. Teco, ex-prefeito de Itapecerica e agora pré-candidato também a deputado estadual, né? O Teco que lançou essa pré-candidatura e agora traçando novos futuros políticos, né, Teco? Com certeza. Eu acho que a nossa região, né, a nossa Divinópolis, o centro-oeste de Minas, necessita de mais lideranças. Precisamos de pessoas que conheçam realmente os nossos problemas, as necessidades da nossa população, e eu estou oferecendo meu nome, o meu currículo, através da minha trajetória, para representar o povo do centro-oeste da minha Minas Gerais, lá na Assembleia Legislativa do Estado. Estamos aí colocando a nossa pré-candidatura, ouvindo, dialogando, conversando, buscando entender o que o povo tem necessidade na nossa região para poder trabalhar e colocar o nosso nome à disposição da população do Centro-Oeste de Minas. É isso aí, nós vamos falar já mais de pré-candidatura aqui com o Teco, mas primeiro vamos voltar um pouquinho lá no tempo para a gente falar um pouquinho da administração do Teco à frente de Itapecerica. E eu posso falar, né, muito bem, porque eu vivo um pouco em Itapecerica, né? Minha esposa é de lá. Um pouquinho itapecericano, né? Um pocão, corre viu? na veia, né? Exatamente. Minha esposa é de lá, minha sogra mora lá. Então, 15 em 15 dias eu estou lá em Itapecerica. Ô, Kleber, sabe o que eu lembrei hoje? Eu estava contando para minha amiga de Mara, eu falei, Mara, eu vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Eu ajudei a fazer a festa de casamento do Kleber, quando ele casou com a Tatiana. Aqui Exatamente. Uma grande festa com comida mineira, que eu sou um cozinheiro de mão cheia, gosto muito, e a gente tinha uma empresa de eventos, né? E você nos contratou e a gente fez aquele festão para comemorar suas bodas, a sua união com a sua esposa. Exatamente. E Há quantos anos atrás? Tem um tempinho, viu? E aqui, eu falava, o prefeito de Itapecerica fez a minha festa de casamento. O pessoal, e uma sério? Festa com muita fartura e comida gostosa, lá né? no Divinópolis Clube, Isso hein? mesmo. Divinópolis Clube, lá foi um show, viu? E a organização 100%. Teco, falando aqui a questão, né, do seu trabalho em Itapecerica, né, como prefeito, igual eu falei, acompanhei, né, inclusive a sua candidatura, né, porque a sua chegada a Itapecerica, né, quando você lança o seu nome pela primeira vez como prefeito, ela marca a mudança de um ciclo que vinha ali, né, de político que estava ali costurado ali, ficava naquela mesmice ali. Então você entra ali, o Teco, ele não tem problema em falar isso de jeito nenhum, né? O Teco que fala um pouquinho mais fininho assim e tal, que o povo olha, o Teco não tem problema nada com isso. Então chama atenção, exatamente, chama atenção para isso, e você é eleito e transforma Itapecerica.
Na verdade, foi um momento crucial da minha vida, onde foi feita uma pesquisa, né, com inúmeros candidatos. Eu saí à frente dessa pesquisa, já ocupava vários cargos de liderança na cidade, tinha candidatado para vereador há 2 vezes, muito bem votado e não eleito por causa de coeficiente eleitoral. E aí foi feita uma pesquisa, o meu nome foi referendado naquela convenção e o povo ficou um pouco assustado. Vimos de um ciclo de poder de mais de 20 anos, né, com uma pessoa que já estava na prefeitura e oferecia seu nome novamente à população de Itapecerica para continuar aquele trabalho que já estava sendo feito, e eu apareci ali a novidade. E totalmente fora de todos os padrões existentes. Né? Quando você pensa num prefeito, é uma pessoa mais velha, ou é um ancião, ou é alguém já mais de idade, e eu totalmente fora dos padrões. Homossexual assumido, né? Não tenho vergonha de dizer isso para ninguém, quem eu sou, de onde eu vim. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, né? E também ser respeitado. A gente deve ocupar todos os espaços, e principalmente de lideranças. A gente tem que estar em todos os lugares, se reafirmar, porque a gente pode ser e pode ocupar aquele cargo que a gente desejar. Então, eu desejei, almejei, planejei e consegui chegar com muita dificuldade. Foi uma campanha muito difícil, sofrida, com muitos ataques, perseguição de mídia. Eu era uma pessoa muito popular, realizava algumas festas à fantasia, essas fotos, né, fantasiadas de Barbie, de vampiro, foram parar em sites, candidatos bizarros do Brasil. Eu me lembro muito bem, inúmeras fotos minhas, me criticando a pessoa, e as pessoas iam para rir também de mim, né, nos comícios, nas reuniões, e quando chegavam lá, se deparavam com um teco administrador. Eu havia trabalhado na prefeitura, ocupado cargos de liderança na prefeitura, na Câmara Municipal. Não era um teco aventureiro, isso, né? E aí eu sabia como funcionava a máquina pública, e eu colocava minhas propostas, e as pessoas foram... um comício que começou com meia dúzia de pessoas, terminou com uma rua entupida de gente. E, claro, eu, naquela empolgação de querer fazer o bem da cidade que eu amo, de transformar aquele lugar, mas foi uma campanha muito difícil, de muitas críticas, de muitos ataques. Mas, enfim, eu passei por tudo aquilo, e o que mais me orgulha hoje é ter entregado uma Itapecerica muito melhor daquela que eu encontrei, e ter feito a diferença na vida das pessoas, ter deixado um legado verdadeiro para o município de Itapecerica na questão das políticas públicas, sejam elas da saúde, da educação, da assistência, né, da cidade, que é um patrimônio vivo da nossa região, né, que é pulsante na arte, na cultura, na qual também eu gosto de representar. Então, assim, foi feito um trabalho durante esses 8 anos muito positivo no município de Itapecerica, e também que me credencia a ocupar outros cargos e almejar outros sonhos, né? O sonho continua. Exatamente, porque talvez quem é de fora, né, quem mora nas cidades da região, né, igual Divinópolis, né, vê uma Itapecerica assim, uma evolução grande na cultura, nas festas após a sua administração e durante, né? Realmente, foi um boom, né? Itapecerica transformou, né? Seja festival de gastronomia, né? Natal, né? Hoje Itapecerica ela tem um outro padrão, né? É um Gramado aqui da nossa região. Sim, aqui, né? Na verdade, eu acho que a cidade é o 10º município criado no estado de Minas Gerais, de uma identidade cultural pulsante, sim, né? De uma arte de um povo pulsante, um patrimônio material. Reinado, né? Patrimônio material, nosso reinado, a Folia de Reis, o patrimônio imaterial histórico, rico, né? Itapecerica é a mãe do centro-oeste de Minas, inclusive Divinópolis pertenceu a Itapecerica, foi um distrito de Itapecerica. Então, assim, nós temos história, arte, cultura, e o que eu fiz? Eu potencializei todo esse trabalho através de um plano municipal de turismo, onde nós investimos com a criação, o fortalecimento dos nossos eventos, porque nós tínhamos os eventos, alguns eu criei outros, mas o turista ia para um evento e voltava ali só no próximo ano. Então, nós fomos criando potencialidades para que as pessoas possam ir todos os finais de semana, né, com museus, criação de memoriais, Museu do Presépio, criação do Memorial da Cidade, do Mercado, e fizemos ali um grande plano
turístico e obtivemos inúmero êxito com o crescimento dos serviços, o desenvolvimento econômico, sempre aquecendo a cadeia geradora de emprego, de renda, que é o comércio local, né, e os serviços, que são ali as pousadas, os hotéis, os restaurantes, os bistrôs, os cafés, que deram um boom a partir do investimento da prefeitura na área da cultura e do turismo e dessa questão do desenvolvimento econômico através dessa cadeia. Nós temos pesquisas realizadas pelos SEBRAES com dados grandiosos de um crescimento de mais de 300% em vagas de hotel, restaurantes, crescimento. Nós não tínhamos um restaurante para o turista frequentar, um espaço digno, e tudo isso foi oferecido a partir do momento que, na minha visão de administração pública, fizemos inúmeros investimentos mostrando que a cidade tinha suas potencialidades e precisava utilizar delas para gerar emprego e renda. O turismo, hoje, no mundo, é a maior fonte geradora de recursos para vários países do mundo. E por que não Itapecerica? E isso tem acontecido e esse trabalho precisa de continuidade, precisa de investimentos, que é o desenvolvimento econômico, que é a cadeia do turismo, que é fortíssima e que nós colocamos ali Itapecerica no mapa, mostrando que ela tinha potencialidades fortes como patrimônio cultural, os eventos, e que o turista poderia ficar ali mais dias, não só nos eventos, mas pudesse ir aos finais de semana. Eu cito como exemplo a criação do nosso mercado municipal mineirinho e também, né, da questão do restaurante, que a gente colocou todas as comidas que são servidas, né, o centro gastronômico José Magela de Oliveira, onde são servidas as comidas que são servidas durante o festival. A pessoa não precisa ir Itapecerica só durante o festival para comer o arroz com suã. Se ela chegar lá no final de semana, no centro gastronômico José Magela, vai ter o arroz com suã que é servido no festival gastronômico. Tudo isso para atrair pessoas, para ter sempre gente ali gastando dinheiro, comprando, bebendo, comprando uma lembrancinha, o fortalecimento do artesanato. Então, foi um trabalho grandioso, né, e que precisa de continuidade, que precisa de mais investimentos. E, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado desta fase do município. Principalmente recursos estaduais, né? Com certeza. E muitos recursos. E eu falo, tudo isso que eu fiz também foi com parcerias, né? Iniciativa privada muito forte, a questão das leis de incentivo com patrocínio, sem recurso da prefeitura, né? Lei de incentivo federal, lei de incentivo estadual e parcerias com empresas públicas privadas para realizar tantos investimentos em apenas 8 anos, porque foram muitos. Se ficar aqui, eu fico a noite inteira listando tudo que foi feito desse trabalho, desse plano estratégico para o turismo de Itapecerica. Inclusive, tem uma revista, né, uma revista muito, né, bem feita, que traça, né, um pouquinho dessa administração do TECO. Ela começa lá em 2017, né, ela encerra em 2024. Né, não continua porque não poderia ter uma segunda reeleição, né, porque o TECO deixa a prefeitura, na época, com uma aprovação muito grande. E eu citei aqui a questão do turismo, mas Itapecerica ela tem avanços grandiosos na educação, na saúde, no esporte, no desenvolvimento social, né? E que essa revista traz aqui zona rural, né? Porque Itapecerica tem uma zona rural muito zona grande, rural muito né? extensa, né? A gente tem Marilândia, Marilândia, Lamonier, temos 3 distritos, Neolândia. Temos mais de 50 comunidades rurais e 3 distritos grandes também, que dão um grande trabalho da prefeitura. Fizemos inúmeros investimentos na área da educação, com construção de prédios escolares, né? A melhoria da qualidade do ensino, com o pagamento do piso nacional do professor, que não era feito, investimentos na merenda escolar, investimentos, né, na estrutura física das escolas, com a melhoria de todas elas, né, a entrega da creche Dom Zicó, que ficou lá paralisada há mais, desde 2010, né, e que nós tivemos um trabalho importante dentro dessa creche para a educação infantil, né, a praça de esportes, abandonada há mais de 20 anos, foi entregue à população. Hoje é um quarteirão lá utilizado, né, uma estrutura com inúmeras
práticas esportivas para a juventude, para a terceira idade, tudo gratuitamente para a população de Itapecerica. Então, foi um trabalho grandioso na área social, na área da saúde, na área educacional. Então, nós nos esforçamos para entregar isso para o povo de Itapecerica. Tem quando a gente fala de segurança, né? Quais avanços Itapecerica teve ao longo do seu mandato? Porque quando fala em cidade interior, fala assim, nossa, é tão difícil, né? A questão de segurança, né? De buscar investimento. Sim. E tem que se virar, né? Quem é o Com prefeito tem que se certeza, virar. a gente tem um problema muito grave em Itapecerica, porque todos os distritos são cortados por rodovias. E, assim, eles ficam muito alheios à segurança, à proteção policial. Então, nós fizemos um investimento grandioso na área da segurança, que foi a implementação do olho vivo nos distritos e na sede do município. E isso nós tivemos índices, né, a questão da criminalidade, que caiu muito. Né? Marilândia é cortada pela rodovia 494. Neolândia também cortado por uma rodovia. Então, é bem problemático, mas foi investimentos com a patrulha rural, que foi comprada pelo município, um carro da Polícia Militar, comprado em parceria com os municípios de São Sebastião do Oeste e de Camacho, sendo utilizado para a zona rural, que é muito extensa. E mais de 5 veículos para a Polícia Militar, moto, a estrutura de todo o quartel. E lá no quartel do município nós montamos, né, um QG desse olho vivo, que é monitorado 24 horas, as praças e as principais ruas do município de Itapecerica, e que são monitorados pela polícia através dos técnicos que são pagos pela prefeitura e que ficam dentro do quartel da Polícia Militar. Temos também dados dos índices de criminalidade que caíram drasticamente após a implementação dessa política pública, que foi muito eficaz para a segurança no município de Itapecerica. Claro, com as parcerias também da Polícia Civil, da Polícia Militar, reestruturamos a delegacia de Polícia Civil, que não tinha, né? Doamos carros também, com maquinário e toda a estrutura da Polícia Militar, que é bancada quase exclusivamente pelo município. Você sabe que a segurança pública é dever do Estado de Minas Gerais. Mas hoje, todos os municípios de Minas sofrem com essa despesa. Quem assume a despesa da segurança pública nos municípios são os municípios. O Estado só dá aos funcionários, a gente paga também, né, estagiários e pessoas para trabalhar nas delegacias e para dar estrutura para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Na verdade, é uma parceria que a gente faz através de convênio, né, sabendo que a segurança é dever do Estado, mas quem faz esse papel hoje são os municípios de Minas. Essa também é uma das minhas bandeiras, a questão do municipalismo. É preciso também que o Estado assuma o seu papel, né, não retirando tantos recursos dos municípios. A nossa despesa é muito grande e a nossa demanda, porque o povo bate lá na porta do prefeito. Exatamente. Cobra do prefeito, que não tem segurança, que não tem policial. Então, as demandas são muitas. Então, é preciso se discutir um novo pacto federativo, as leis que podem ser implementadas para beneficiar os municípios. As demandas são muitas e os recursos são muito poucos para que possamos melhorar a vida do cidadão lá na ponta, no município, porque quem conhece é o prefeito, é o vereador, porque o povo não bate na porta do governador, né, do deputado, vai lá na casa do prefeito, ó, põe polícia lá no meu bairro, porque não tem polícia. E aí é toda uma sistemática que o município tem que assumir. E até a questão da guarda municipal, né, Teco? Porque se tivesse um incentivo maior, né, financeiro, né, o tanto que facilitaria, ajudaria as prefeituras nessa questão dessa vigilância do patrimônio. Com certeza. Né? Eu, no meu segundo mandato, eu até planejei, cheguei até a fazer todo um orçamento da questão da implementação da guarda. E não houve viabilidade devido ao alto custo que seria. Importante a participação, né, a criação da guarda municipal nesses 3 distritos, até para desafogar a polícia, porque não tem. A polícia está sempre formando novos policiais, mas muitos aposentam. E aí abre muita vaga e deixam vagas em aberto, e aí acaba que desassiste, né, aquela estrutura da Polícia Militar nos municípios. Então, é necessário, sim, se estudar de onde vir os recursos para a implementação das guardas municipais nos municípios. Exatamente. Quando a gente fala também de Itapecerica, vem muita questão da agropecuária, da questão familiar, né? E no seu governo
essas pessoas que trabalham no campo, elas tiveram muita oportunidade de oferecer seus produtos, né, em eventos, tiveram essa abertura e um crescimento muito grande. No início, eu fiz com muito esforço a questão do artesanato, né, da agricultura familiar, de unificar todo um grupo, se criar um grupo para que eles fortalecessem, para poder vender os seus produtos, para gerar emprego e renda para a família. Isso foi muito positivo. Criamos uma associação que hoje está muito forte e presente lá no Mercado Mineirinho, onde eles vendem os seus produtos, tanto artesanais quanto da agricultura familiar. Produzem, vendem e geram emprego e renda para as próprias famílias, tanto da zona rural, com produtos da zona rural, da agricultura familiar, e também do artesanato, que não era organizado, e a partir do momento que nós assumimos a prefeitura, fizemos investimentos, né, montando uma loja, montando toda uma estrutura e organizando juridicamente aquela associação para que ela pudesse caminhar sozinha, claro, trazendo mais pessoas e fortalecendo a identidade cultural de Itapecerica com o artesanato, que hoje é forte, punjante e que está funcionando e que está participando de várias feiras em todo o Brasil, né? Estiveram agora na Feira Nacional de Artesanato e foi um ponto importante do nosso governo nesse investimento e nesse trabalho de diálogo com os artesãos e com a agricultura familiar. Quando você citou a questão da parceria, né, das empresas, as empresas elas entram em apoio porque elas confiam no governo. Né? Com Quando certeza, você está fazendo tem que passar credibilidade. Exatamente, né? Ela não vai expor o nome dela lá, né, sem ter essa credibilidade que você teve, né, durante o seu trabalho, mandato. Kleber, também eu falo que Itapecerica precisava se conhecer primeiro. Sim. Nós lançamos uma campanha Eu Amo Itapecerica para que as pessoas conhecessem as potencialidades da cidade, reconhecessem a cidade como uma potência turística, cultural, para depois começar esse trabalho desses investimentos que foram feitos. O embelezamento da cidade foi uma parte fundamental para que nós pudéssemos falar que a cidade era turística, né? A criação de várias associações, sejam elas do reinado, do artesanato, da agricultura familiar, né? A economia criativa, que é algo que gera tanto emprego e renda. Então, nós fomos potencializando isso tudo através da criação das associações, de campanhas educativas nas escolas municipais, estaduais, nos grupos de serviço, para que pudessem acreditar na potencialidade do município de Itapecerica como fator primordial para gerar emprego e renda para toda a sociedade que ali vivia. Porque Itapecerica não tem nada de turístico, não. Você está ficando doido? Era assim que teve uma pessoa que chegou a falar isso comigo, que você vai fazer esse investimento todo. Você vai fazer um portal turístico, o mercado, você está doido? Não vai ter retorno, as pessoas não acreditavam. É a mesma coisa de eu não acreditar em mim próprio enquanto candidatei para prefeito. As pessoas não acreditavam no poder de persuasão que o município tem para poder atrair pessoas. E hoje é sucesso, tanto de eventos quanto de beleza da cidade. A nossa cidade, ela foi colocada no mapa. Eu até vejo em Itapecerica a Grafite, né? A Grafite é uma grande apoiadora também de Sim. eventos lá, uma grande parceira, né? Muito parceira, através das leis de incentivo estadual e federal, né? Que desconta no imposto de qualquer empresa. Exatamente. Não é né? uma troca, né? E tem que saber aproveitar isso, né? Ela tira de nós e nós também tiramos dela. E ela é uma patrocinadora muito pungente ali do Festival de Gastronomia, do Festival de Inverno, sempre presente em todas as atividades do município. Eu que eu vi também, né, Ter, com a questão, né, do desenvolvimento urbano de Itapecerica, com a abertura de muitos loteamentos, né? Itapecerica estava um pouco parada. Ali na sua gestão começa a abrir novos loteamentos. Sim. Com a infraestrutura obrigatória e necessária para esse crescimento. A cidade cresceu muito, tanto nos distritos, né? Tivemos um boom industrial no distrito de Lamonier, com inúmeras aberturas de empresas, a Rivelli, né? Uma empresa forte que está lá no distrito, e em Itapecerica também, né? A geração do emprego, da renda, a gente tem ali uma vertente da economia muito grande, porque você tem os calçados, uma fábrica de calçado pungente, gerando muito emprego e renda. Você tem a apicultura, que é muito forte, né? Com mel, a produção do própolis, que exporta, né, para a China. E nós temos a avicultura, que nós temos a Avivar, que é muito próxima de Itapecerica, que temos inúmeros itapecericanos que trabalham na Avivar. Nós
temos ali em torno de mais de 250 granjas de ave dentro do município de Itapecerica, que produzem ave, né, para ser abatida na Avivar. Então, assim, a economia é muito diversificada. Nós temos a mineração, temos a apicultura, a avicultura, o calçado, o comércio de serviços e agora, também complementando essa nuance, o comércio do turismo, né, gerando emprego e renda. Então, é uma economia muito diversificada da cidade de Itapecerica. Muito emprego, gerando renda, e muito importante o trabalho também do município, enquanto prefeito, para fomentar todas essas cadeias e para tentar atender a todos esses empresários. Eu falo também que uma das minhas lutas que eu quero pleitear, que eu quero lutar, é a ligação asfáltica do município de Itapecerica ao município de São Sebastião do Oeste. Eu acho que nós podemos ter um grande ganho para a avicultura, né? Caminhões e mais caminhões ali, transporte de ração, de aves, devido à ligação com essa grande indústria que é a Avivar, que emprega muita gente aqui de Divinópolis, emprega de Itapecerica, de toda a nossa região, uma das maiores aqui de Minas, né? Em termos de frigorífico, de carne, de bens de consumo. É uma dos maiores do Brasil, de né? alimentação. Então, é uma luta grandiosa que eu acho que é uma causa nobre, é a ligação asfáltica dos municípios de Itapecerica, São Sebastião do Oeste, e também do município de Camacho a Candeias, que é outra ligação que nós ainda temos estrada de terra e que é necessário uma luta, uma liderança, uma forte ação frente ao governo do Estado para que essas cidades sejam ligadas por pavimentação asfáltica. Vamos trazer um grande progresso para essa região aqui, Centro-Oeste, Candeias, Camacho, São Sebastião e Itapecerica. E para acontecer, precisa de gente que conhece, né? Que vive isso, né? Precisa de gente que possa estar presente, atuante no governo do Estado, que tenha cabedal político para poder pedir e para cobrar insistentemente. São trechos pequenos, né, Clebs, mas que vão fazer a grande diferença na vida do trabalhador aqui da nossa região. Exatamente. O Teco vai tomar uma água, vou só falar dos nossos patrocinadores aqui, Teco, é rapidinho. Fique à vontade. Deixa eu falar aqui, gente, da Ticas, um cabelo bonito, ele depende do que você quer e do que ele precisa, e vamos combinar. Ticas sabe tratar muito bem dos nossos fios, inclusive a Ticas criou essa linha aqui espetacular, que é a linha Combinação. Gente, tem máscara acidificante, umidificador, anti-umidade, shampoo, anti-resíduos, repara las pontas, óleo nutrição e as doses hidratação e reconstrução. Combinam com o cabelo que você quer, combinam com a vontade de mudar, combinam com um jeito fácil e divertido de se cuidar. Linha Combinação de Ticas, combina com tudo, combina com você. Ticas é beleza sem drama. Agora eu quero falar desse outro produto aqui, esse que é da Biostratos, é o Reconstrutor BioUse. Esse é um produto premium da Biostratos, lançado em parceria com um profissional de beleza e influencer, o Mago dos Cabelos. Gente, ele hidrata, condiciona, desembaraça, dá brilho, controla o volume, controla o frizz, proporciona aquele toque acetinado, previne pontas duplas, protege do calor e repara os danos. Reconstrutor BioUse da Biostratos, use Biostratos e sinta a diferença. Vai fazer aquela festa que quer surpreender? Conheça então a DivLED, a escolha certa para transformar o seu evento em um verdadeiro espetáculo. Na DivLED tem boate completa, kit festa, pista de LED, projetor, iluminação cênica, fogos indoor, som profissional e painel de LED. Seja casamento, aniversário ou evento, a DivLED leva energia, estilo e tecnologia para que seja inesquecível. Chama agora no WhatsApp e faça o seu orçamento 379-9199-5800. Aqui, você está vendo as notícias aí, né? É roubo, é furto, fenômenos da natureza, é carro sendo levado por enchente e você continua sem proteção veicular, você deve estar doido da cabeça, não tem condições. Aqui, proteção veicular é com a Qualicar Proteção Veicular, empresa de Divinópolis. Eu bato no peito e recomendo porque eu conheço. Conheço o dono e conheço toda a equipe. Gente, é muito barato para você ter seu bem protegido. Olha só, você protege hoje a sua moto aí a partir de R$ 79,90 mensais. Protege o seu carro a partir de R$ 94,90 mensais. É isso mesmo.
proteção 100%, tem guincho, cobertura completa, gente, cobertura completa. A Qualicar Proteção Veicular, ela fica na Avenida Paraná, número 511, no Catalão. O telefone é o 37 3112 0555. Siga no Instagram, Qualicar Proteção Patrimonial. Ó, daqui a pouco o Teco vai experimentar, hein? O melhor do pão de queijo, viu, Teco? Você tá acostumado com aqueles pão de queijo gostoso de Tapicirica, aqui tem o melhor, viu? Hein? Daqui a pouquinho, é bruto, viu? Vamos experimentar, ué. É isso aí. É o melhor do pão de Mineiro queijo. adora um pão de queijo, né, Não, Cleber? e aqui com costelão, fraldinha. Nó, é bom, Deu viu? fome agora. Gente, são mais de 20 sabores do melhor do pão de queijo, que fica ali na Rua Bahia, 535, entre Goiás e Pernambuco, ao lado do Luiz Fotógrafo. Petrone, obrigado pela parceria, hein? Mais de um ano de Pode Ser e você desde o primeiro episódio aqui com a gente, oferecendo o melhor do pão de queijo aí para os nossos convidados. Melhor do pão de queijo, Bahia 535 379 9949 7995. Pensou em pinturas? O C Pinturas, com o Anderson, não tem enrolação. O Anderson é pintor profissional, especialista em várias técnicas para valorizar o seu ambiente. A aplicação é de pedras naturais, cimento queimado, inclusive foi ele que fez esse trabalho aqui pra gente no estúdio, de cimento queimado, que ficou um show. O Anderson, abraço para você, quer contratar o Anderson, ligue aí, 37 99949 4605. É isso aí, o C Pinturas. Valeu, Anderson, um abraço para você. Hoje aqui no Pode Ser, recebendo ele, o ex-prefeito de Itapecerica, o Irley Reis, o Teco. Teco, hoje você está trabalhando para o governo do estado em Ouro Isso. Preto. Há um ano, né, Kleber, eu fui nomeado pelo governador do estado, Romeu Zema, e eu trabalho hoje presidindo uma fundação que pertence ao governo do estado, é uma vinculada da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, que se chama FAOP. É uma fundação criada por Vinícius de Moraes, Domitila do Amaral, que tem como papel fundamental de resguardar a arte e fomentar a arte em Minas Gerais. E a Fundação exerce um trabalho primordial na proteção e salvaguarda do patrimônio cultural mineiro e brasileiro, formando técnicos e restauradores para conservação e restauro do patrimônio brasileiro. Então, é um curso técnico, uma escola técnica com inúmeros professores qualificados que formam restauradores e conservadores do Brasil. O curso tem uma duração de 2 anos e meio. Que bacana. E a gente tem toda uma temática de uma escola lá, né? Funciona num casarão onde viveu Bernardo Guimarães, o grande escritor. Minha sala, onde eu despacho, é dentro do quarto onde viveu Bernardo Guimarães. Veja só que honra, né? Fazer parte da história. E a gente tem lá inúmeras turmas de alunos. Esse ano formamos mais de 200 restauradores entregues ao mercado brasileiro. E é muito orgulho estar na FAOP. A FAOP exerce um papel fundamental na questão da arte. Temos duas unidades, uma em Guaxupé, né, da FAOP também, que oferece cursos de arte, e uma lá em Paracatu, pertinho de Brasília também. Então, a gente fica rodando e a gente organiza também os eventos do governo do estado. O ano passado, eu estive à frente do Minas Santa, que é a Semana Santa em Minas Gerais. Quem organiza também a Semana da Inconfidência é a FAOP, durante as comemorações do 21 de abril em Ouro Preto, Ritápolis, Tiradentes e São João del Rei. E a gente fez também o Agosto das Artes, que foi em todo o estado, fomentando com o Ano das Artes em 2025. Né? Agora estamos aí empenhados já, trabalhando para na próxima sexta-feira lançar o Carnaval das Cidades Históricas. Eu estive também, né, durante os meus mandatos como prefeito, tive a honra de presidir a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e ter um vínculo muito grande com todas elas. Eu acabei de chegar hoje em São João del Rei e Tiradentes. Estou ajudando o pessoal lá na estruturação do Carnaval das Cidades Históricas, que a gente lança sexta-feira, às 10 horas, lá no Palácio da Liberdade. E tive também a alegria de presidir aqui em Divinópolis, né, que é o nosso consórcio de saúde, que integra mais de 11 municípios
E, através do nosso trabalho, brevemente, Divinópolis e toda a região centro-oeste, as 11 cidades, vão estar ganhando uma sede nova. O CIS está sendo ampliado com investimentos do governo do Estado de Minas Gerais, da ordem de mais de 3 milhões de reais. Né? Lá estava muito apertado, não estava cabendo tanta gente. A gente conseguiu uma nova frota de ônibus, que foi entregue pelo governador, ônibus novos para as cidades de Cláudio, Divinópolis, Itapecerica, São Gonçalo do Pará, várias cidades, e é um órgão muito importante na saúde aqui da região, com a prestação de serviços, de exames. Então, foi feito um investimento enquanto presidente, né, da obra, que está em andamento, deve ser entregue já nos próximos 4 meses, e que é muito positivo para a saúde aqui da região centro-oeste, que é a ampliação do consórcio de saúde do Vale do Itapecerica, que é o CISV. Né? Então, eu trabalhei lá no CISV, nas cidades históricas, e agora estou à frente da FAOP, lá em Ouro Preto. Nós temos lá em Ouro Preto também 3 sedes, um núcleo de artes, né, que a gente oferece cursos para mais de 1.000 pessoas mensal. Muita gente. E uma galeria de arte muito famosa, que chama Nelo Nuno. Recebemos, né, no último mês, uma exposição do Itapeciricano Divinopolitano, da família de GTO, né, e os seus descendentes, tanto o filho quanto o neto, lá em Ouro Preto. Né, tivemos lá uma equipe aqui da cidade de Divinópolis, levando a arte de GTO, que foi um grande artista, né, que sonhou, que realizou e que idealizou e que entregou várias esculturas. Aí, um grande escultor do nosso Brasil, é famoso em várias galerias do mundo, né? Um grande artista que leva o nome de Divinópolis para o mundo inteiro. Inclusive, articulei para que a exposição estivesse agora, lá no Palácio da Liberdade. A exposição vai até dia 22 de fevereiro. GTO e seus descendentes, né? Levando o nome de Divinópolis. Sempre que a gente pode, tem prestigiado os artistas da nossa região lá na FAOP. A FAOP faz um papel muito importante dentro do governo do Estado de Minas Gerais. Eu ia falar exatamente agora do CIS, né? Da sua época como presidente aqui, né? Você como prefeito, né, de Itapecerica, porque você tem 2 coisas que a população sente, né, e cobra: é saúde e segurança. Eu acho que são os 2 pilares hoje que a população mais necessita e cobra. Né? Você, como prefeito, sentiu muito isso. A gente está prestes a entregar o hospital, né, regional. Sim, aqui, fiz parte dessa luta, né, diária, inúmeras reuniões, enquanto presidente do consórcio de saúde. Acho que vamos ter um grande ganho na nossa região com relação à questão da saúde regional, né, para atendimento, né, para desafogar também os hospitais, os grandes hospitais UPAs, de Divinópolis, a UPA de Divinópolis, né? É importante o papel de vários atores políticos, né? Agora fica assim, a obra é de X, a obra é de Y, a obra não é de ninguém, a obra é do povo da nossa região, que deve usufruir e que precisa, e que tem necessidade de mais esse importante instrumento de saúde, que é o hospital regional, que vai ser gerido pela Universidade Federal, né, de São João del Rei, que tem aqui um braço muito importante, né, e precisamos ainda de muito mais investimentos, porque a demanda da saúde sempre tudo que é investido em saúde ainda é pouco. Eu investi milhões e bilhões de reais, fizemos inúmeros investimentos no hospital, com a questão, né, da estrutura de cirurgias, de ortopedia, lá em Itapecerica, a estruturação dos postos de saúde, mas tudo que se investe em saúde hoje ainda é pouco. O cidadão tem uma necessidade muito grande do serviço de saúde. Essa questão do hospital regional, a ampliação do consórcio de saúde, com a participação de todos os prefeitos, vai ser muito importante para a saúde do centro-oeste de Minas. É porque numa cidade do porte de Divinópolis, né, talvez os investimentos, os recursos, eles até chegam, né, com uma maior frequência, mas você passa por um posto de Itapecerica, Cláudio, Carmo da Mata, né, para a construção de um posto de saúde, você tem essa dificuldade, assim. E aí entra, né, ali um deputado estadual que precisa estar à frente disso e cobrar isso também, porque ele tem 50% do recurso para a saúde. Com né? certeza, tem que ter as lideranças para direcionar esses recursos e para fazer a política pública acontecer lá na ponta. Né? É muito importante ter uma liderança para buscar esses recursos. Né? Eu pontuo sempre que é importante esse hospital, mas é importante também se planejar para o futuro,
né? Vai desafogar inúmeras demandas, mas vão surgir outros Outras, problemas, né? né? Então, nós estaremos aí para poder colaborar. Já definiu o partido ou ainda não? Não estamos em conversas com inúmeras frentes partidárias e a gente sempre deixa para o final, né? Porque eu falo que política é um jogo de xadrez e muda de lugar a todo momento. É igual nuvem, assim dizia Tancredo Neves, né? Política é igual nuvem, uma hora está nublado, outra hora está de sol. Então, a gente tem conversado, dialogado, eu tenho buscado ouvir as lideranças, ouvir as demandas das cidades, da nossa região, tenho andado o estado inteiro de Minas Gerais em busca desse diálogo, que eu acho importante, construir um diálogo, construir uma proposta para depois se apresentar. Tenho credencial para me apresentar, tenho conhecimento da máquina pública, da gestão, do executivo, do legislativo, e quero dialogar ainda mais até o final dessa escolha partidária, porque tem a questão também, né? Eu fui candidata a vereador 2 vezes, Kleber. Fui um dos mais votados e não fui eleito por questão partidária e escolha de partido, né? O alcance do coeficiente eleitoral, posso ter lá 7 mil votos, tive 500 votos, quase 500 votos na primeira eleição e na segunda, e não fui eleito sendo o 7º e o 8º mais votado. Então, tudo isso precisa ser pensado, conversado com quem entende e como que funciona a máquina política para se eleger alguém. Para não ser mais uma aventureira, né? Isso mesmo, com certeza. Exatamente. Está aqui recebendo hoje aqui o Teco, ex-prefeito de Itapecerica, pré-candidata e anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual por Minas Gerais. A gente batendo um papo aqui no Pode Ser. Bom, Teco, ainda falando dessa questão aí de política, eu não sei se você concorda, mas é a minha opinião. Cara, eu acho que essa briga na esquerda, direita aí, isso não leva a nada, isso é um retrocesso tão grande, essa picuinha, não sei o que você acha. Totalmente contra essa guerra de X e Y. Eu acho que a gente tem que olhar o que a sociedade necessita, o que o povo quer. O povo quer emprego, o povo quer comida na mesa, o povo quer saúde. Então, fica nessa briga que não leva ninguém a nada, né? É um criticando o outro, é um falando mal do outro. E a política pública, o pensar na sociedade, o pensar em fazer o bem. Não é com ataques que eu consigo levar uma política pública para aquela pessoa que precisa de comida na mesa, daquele que precisa de um trabalho para te dar dignidade, para sua família, para você sustentar seus filhos. Então, eu acho que a gente precisa ter uma visão mais próspera da política. A política é transformadora. A política veio para fazer o bem à sociedade. Nós, como seres políticos, devemos trabalhar para que a sociedade seja mais justa, mais humana, para com o cidadão que não tem condições de sobreviver. Fazer com que ele possa chegar ao denominador comum de ter o seu recurso para poder comer, para poder sustentar seus filhos. A gente tem que pensar em projetos nesse sentido, e não nessa briga de X e Y, de ficar julgando um para o outro. Ah, porque eu fiz isso, porque você fez aquilo. Eu acho isso ridículo. Precisamos de gente. E eu falo também que a sociedade precisa de mais consciência política. Porque tem gente que se envolve na briga e não vê que ela não está ali lutando pela sociedade, pelo bem da sociedade que nós estamos vivendo. Então, a minha intenção também é essa, é levar a política pública realmente a sério e que ela seja transformadora e não seja motivo de guerra, mas sim de união, de trabalho e de levar verdadeiramente e fazer acontecer lá na ponta de quem mais precisa, que é o povo. Né? Como eu disse aqui, precisa de comer, precisa de trabalho, precisa de dignidade. Teco, falando de privatizações, né? Eu acho que a privatização, né, quando a gente fala da questão de enxugar a máquina pública, cara, é lindo o discurso, é bonito, é importante, mas alguns setores precisam ter um cuidado com a privatização. Eu vejo a Copasa, né? A Copasa está pronta para ser vendida, né? Foi aprovada. Sim. Né? E eu fico com certo receio, porque a Copasa não presta um bom serviço? Não presta. Não é um grande serviço, mas atende a população de uma certa maneira. A gente tem exemplos de privatizações em outros estados aí, que a conta foi lá em cima e o serviço
piorou. Qual que é a sua opinião em relação à privatização? Né, vem se falando aí da CEMIG, também você lá na frente como deputado. Eu acho que esse debate poderia ter sido melhor discutido na Assembleia. Né? O povo de Minas Gerais deveria ter sido ouvido. Uma audiência pública, audiências públicas regionais, e foi tudo muito rápido. Foi muito né? tocado, já está né? aprovado, né? A empresa já pode ser passada para iniciativa privada, já há um trabalho nesse sentido, e eu também olho com olhos de preocupação no serviço que será entregue à nossa população. Né? Eu acho que a Copasa tem um importante papel na questão do saneamento básico, na questão da água de qualidade, do esgoto. Isso é fundamental para a sociedade de hoje, a questão do meio ambiente, da proteção das nossas águas. Então, é algo que me preocupa muito e será um dos debates que levarei à baila, se eleito for, né? E que eu acho que tem que ter um poder ali de fiscalização muito grande, porque nós podemos retroagir. Nós evoluímos muito na questão da água, do esgoto, e nós podemos retroceder. Né? Então, eu acho que foi um processo feito muito rápido, a toque de caixas, e que poderia ter sido melhor discutido com a sociedade mineira. Quando a gente fala de concessões de rodovia, né, é outro assunto assim, que gera muito polêmica. Tem os pedais aí. Sim, outro dia eu passei aqui na 050, né? Passo muito para Belo Horizonte, Ouro Preto. Eu fiquei impressionado de ver após a chuva quanto a buraqueira, né? A 050 estava pior do que as rodovias que não são pedagiadas. Tem pedágio, né? Quando eu cheguei na 494, eu falei, mas a 494 tá melhor. Tá dando um show na 050. Eles não tiveram condições de tapar os buracos da chuva. Perigoso, acidente, né? Foi uma coisa horrorosa. Eu acho que esse também é um assunto a ser discutido. Quantos investimentos ainda faltam da concessionária, né? Aqui nesse trecho nosso de Divinópolis, né? Da 050, quanta coisa foi prometida e que não foi realizada, né? Quantos problemas tivemos, quantos anos demoraram para ter os investimentos que tivemos, né? Que teve que ter cobrança da sociedade. E com dinheiro do Estado, grito, né? E com dinheiro do Estado, porque é público-privado aquela ali, então, né? é um assunto também que precisa ser melhor discutido, melhor analisado, né? Poderíamos estar há anos-luz de evolução com essa questão das rodovias. Precisamos melhorar. A malha viária de Minas está péssima. É preciso de grandes investimentos por parte do governo do Estado em várias rodovias mineiras. Nós sabemos que o Estado é enorme, que temos inúmeras rodovias, muito foi feito, mas eu acho que é um problema assim, atual, né? E que é um dos graves problemas que afligem Minas Gerais. A questão da segurança e a questão da malha viária do nosso Estado, que precisa ser melhor olhado, que precisa ser melhor estudado para achar-se uma solução, né, para melhorar essas vias. Você falou aí da ligação, né? Itapecerica, São Sebastião do Oeste aqui. A gente também tem um outro ponto aqui que chega a ser absurdo chamar de rodovia, que é a ligação entre Igaratinga e São Gonçalo do Pará. Aquilo aí é loucura falar que é um MG. Kleber, nunca sai. E é algo assim que é necessário, né? Para você ver, são pequenos trechos, mas que, né, fazem a diferença na vida das pessoas que vivem ali. É isso aí. Gente, esse é o Teco, ex-prefeito de Itapecerica, hoje participando aqui do Pode Ser. Ele também que anunciou aí a sua pré-candidatura para deputado estadual. Teco, agradecer aqui a sua participação, né? Quiser deixar mais alguma consideração final para quem está nos acompanhando, mandar aquele recado para a população de Itapecerica e de todo o estado de Minas Gerais. Eu quero mandar primeiro te agradecer pelo carinho, pela receptividade, mandar um abraço a todos que nos assistem, dizer, né, do meu compromisso, da minha alegria de estar aqui, de me apresentar também como pré-candidato a deputado estadual pela nossa região, por Divinópolis, dizer do meu compromisso de trabalhar pelo bem do cidadão, da nossa sociedade, de partilhar, né, todo o meu conhecimento, todo o meu currículo para com os mineiros. Né? Agradecer mais uma vez a você pelo carinho, dizer que estamos à disposição, né, para voltar mais vezes. Claro. Eu adorei, agora eu vou provar o pão de queijo. Vai provar aqui antes de a gente encerrar, pode ser ou não? Claro, com certeza. Ó, vamos ver aqui, esse aqui, acho que esse é de costelinha com barbecue, esse é de costelão, esses dois eu acho que é um de alho poró aqui. Eu gosto muito de costelinha com barbecue, mas fica a seu critério. Tem um creminho de alho aqui. Vamos ver, prova aí, Teco, pra gente ver aqui. Agora, hein? A prova ao vivo, hein? Ai, ó, vou Olha abrir. lá, hein?
Esse aí tem recheio, Que viu? tanto de carne, gente, ó. Que delícia, Ó, vamos lá, hein? ó. Mineiro adora um pão de queijo, Não, né? fala não, hein? Muito bom. Vamos ou não? É isso aí. Esse é o Teco, ex-prefeito de Itapecerica, pré-candidato a deputado estadual, participando do Pode Ser, e você pode ser o próximo entrevistado. Eu sou o Kleber Correia, fica aqui meu abraço e até a próxima. Pode Ser. Realização. Estúdio Aperte o REC. Apoio X5 Educação.